Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Rian Matos, sou investidor de criptomoedas há mais de 6 anos e a gente está fazendo hoje um vídeo de atualização nessa quarta-feira de como que estão as operações da segunda semana da nossa série diária de um trader, beleza? Cara, sentimento de frustração, tá? Queria compartilhar com vocês aqui esses altos e baixos. Por quê? Porque, cara, o mercado em bear market é essa água de salsicha insuportável, né? E a gente está tentando pegar um movimento fora de tendência, contra a tendência, né? Então, demora mais para acontecer, se vai e volta, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, o que eu estou olhando no resto da semana, se essa operação de fato vai bater lá no nosso alvo de 81 mil dólares, analisando o Bitcoin. E a gente vai falar da River, tá? Uma operação que a gente acertou no olho da mosca, mas a gente vai olhar mais um pouco de perto ela e eu vou explicar um novo racional. Fechado? Então, começando aqui pelo Bitcoin. Você já sabe análise, canal de alta, tá? Muito provavelmente isso aqui é uma bandeira de baixa no semanal que trará continuidade de queda mais para frente, beleza? Mas, por enquanto, estamos tentando capturar esse movimento contra a tendência. Atualização da semana. O que aconteceu de demais, beleza? E é um sinal importante para a gente. Depois que nós fizemos um fundo, okay, na base desse canal aqui em 67 mil dólares, nós fizemos no gráfico de 4 horas o pivô de alta. Como que esse pivô de alta foi estruturado? Ele segurou na retração 0,68 de Fibonacci e essa barra confirmou essa movimentação. Por que isso é importante para a gente, tá? Pessoal, existe uma estratégia de extensão de Fibonacci que eu gosto de utilizar, tá? Para identificar alvos, beleza? Então, eu só gosto de utilizar a extensão no gráfico de 4 horas. Por quê? Porque quando eu faço extensão no gráfico diário, ele me dá alvos muito longos, beleza? E no gráfico de 4 horas eu gosto de pegar a primeira realização do pivô, ok? E aí, vou ensinar vocês exatamente a forma como eu traço. Eu pego o fundo, uno o primeiro topo, pego o fundo dessa movimentação e jogo os alvos para cima, tá? Quais são os alvos que eu considero? Alvo 168, alvo 2 e alvo 268. Geralmente, pessoal, quando a gente tem um movimento um pouco mais comprido, digamos assim, esse alvo 268 é o alvo final, tá? Dessa movimentação. Então, se por algum acaso a gente atingir esse patamar de preço aqui, vai ser a minha venda perfeita, tá? Mas existe grande chance do preço parar nesse alvo 2, tá? Em 78 mil dólares, 295. Então, deixa eu fazer uma comparação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, exemplo, aqui no passado a gente também fez esse mesmo fundo, seguramos da mesma forma nessa retração 068, beleza? E eu vou usar exatamente a mesma estratégia, tá? Olha como ele atinge o alvo 168 aqui no caso, com perfeição, tá vendo? Então, a partir do momento que eu tenho esses alvos traçados, eu preciso ficar ligado no quê? Na possível rejeição dessa barra. Como que acontece a rejeição? Da mesma forma, pessoal, que nós temos quando o preço está se movimentando para baixo, 1, 2, 3 de compra, deixa eu fazer aqui um esquema, tendência de baixa, ele chegou no patamar de suporte, beleza? Vamos supor que ele seja aqui. O que o preço faz para confirmar essa movimentação? A gente tem uma barra de queda, a gente tem uma barra de martelo, não necessariamente precisa ser um martelo, mas uma barra que mostre uma intenção de fundo, ok? E o 1, 2, 3 de compra, ele consiste no quê? Numa terceira barra, é um padrão de candlesticks, que possui 80% de assertividade, tá? Que mostra o rompimento da máxima da barra anterior, beleza? Essa movimentação daqui confirma o movimento, beleza? Então, exemplo, isso aqui seria uma barra de 1, 2, 3 de compra. Olha como essa barrinha daqui rompe a barra anterior. E aí ele me dá um gatilho de entrada com stop curto aqui embaixo, tá? Porém, quando a gente está falando de alvos de venda, nós temos o oposto, tá? O que seria esse oposto? Olha como aqui nós temos uma barra imponente de compra, beleza? Ele atinge esse alvo, muito provavelmente existem ordens vendedoras aqui, tá? A gente faz uma leve barra com sombra e somente esse candle aqui, ele não é suficiente para confirmar que nós temos que sair da operação. Porém, a partir do momento em que eu entendo que ele está nessa sobrecompra e que a próxima barra ela fecha abaixo desse candle anterior, isso aqui me indica
um potencial topo ou uma potencial correção, beleza? Então, olha como o estoque RSI, ele vira para baixo, né, depois de atingir o nosso alvo, topo desse canal aqui, e é o que a gente precisava para sair fora dessa operação, beleza? Então, o cenário de hoje, nós temos que ficar atentos exatamente a isso, tá? Então, virou um cenário de paciência, tá? Hoje nós temos que ter paciência. Então, no vídeo passado, eu comentei que essa operação é uma operação para 7 a 14 dias, beleza? E nós temos que ficar ligados exatamente nessa movimentação. Se o preço atingir esses 78 mil dólares, ou até quem sabe esses 76, e fizer uma rejeição parecida com o que a gente acabou de mostrar, eu vou realizar. Principalmente se no gráfico diário a gente visualizar toda essa movimentação de alta e uma indicação de enfraquecimento, tá? Assim como foi enfraquecido aqui, beleza? Indicando uma correção maior no tempo gráfico, muito mais relevante do que o tempo gráfico de 4 horas, beleza? Então, essa é a minha análise do Bitcoin. E mais uma coisa, galera, eu transferi absolutamente tudo que eu tinha lá na Bybit para a Binance. Eu estava pagando taxas muito altas, não gostei. Eu estou operando ativos menores, né? Então não adianta ficar pagando 20 dólares aí com a banca tão pequena para encerrar a operação ou até entrar no mercado, beleza? Então, só para mostrar a vocês que eu entrei aqui exatamente em 70 mil dólares e 100, beleza? E estamos aqui com um alvo em 81 mil dólares, beleza? O que vocês poderiam fazer, tá? Eu vou deixar esse stop em aberto, tá? Mas o ideal seria estopar em 66 mil dólares, beleza? Porque seria a perda de toda essa estrutura de canal de alta. O que dá para fazer? Olha como o ATR, que é aquele indicador que mede o stop móvel, ele já está aqui na faixa de 67.900. Se vocês se sentirem confortáveis, vocês podem utilizar esse stop para guiá-los dessa mesma forma, beleza? Então isso deixa até um pouco com mais segurança, beleza? Mas por enquanto a gente vai ver toda essa lateralidade, o preço vai subindo em forma de lateralidade. Fechado? Finalizando aqui a análise do Bitcoin, vamos olhar para a River, que é o que está arrancando os meus cabelos. Pessoal, a gente acertou literalmente no olho da mosca, tá? A gente tinha comentado aqui desse ativo da possibilidade dele buscar mais uma liquidez e fazer um fundo triplo exatamente aonde ele já vinha segurando. Então a gente deixou uma ordem de compra em 22 dólares, beleza? E outra ordem de compra em 19,50 nessa média de 200 períodos. Ele capturou e literalmente em 30 minutos a gente fez uma barra absurda, tá? Que saiu de 19,34 para 26,42. Bom, eu já acreditava que o preço fosse começar a entregar altas violentas, beleza? Para liquidar os apostadores de baixa. Porém, eu coloquei stop no 0 a 0, tá? Então fiquei mais ou menos aqui com preço médio de 21 e pouco, né? E isso é muito frustrante. Por quê? Porque ao invés dele seguir subindo, o que nós tivemos? O derretimento de toda essa alta simplesmente em 24 horas, né? Então, cara, é frustrante, é cansativo, a gente precisa de paciência, porém, não adianta a gente ter pressa, né? Eu quero realizar porque ele subiu 20, 30%. Pessoal, por quê? Porque a minha ideia era realizar 50% até 100%, quem sabe pegar toda essa movimentação de 300% que a gente havia comentado, né, para de fato fazer com que a carteira se torne maior, né? Infelizmente, estopou no 0 a 0, paciência. A minha estratégia está sendo de, cara, subiu 15%, já coloco stop no zero e acabou, né? Não preciso ficar acompanhando aqui 24 horas. E uma estratégia que eu vou ensinar para vocês. A partir do momento em que eu coloquei essa ordem no 0 a 0, eu automaticamente abri novas ordens. Que ordens seriam essas? Caso ele me estopasse e viesse buscar a liquidez, eu coloquei de novo uma ordem aqui em 19,50, beleza? E coloquei uma segunda ordem em 16,50, beleza? Porque aí eu melhoraria o meu preço, né? Ao invés de ficar com o preço médio lá em 20,50, 21, eu conseguiria abaixar esse preço para 18 dólares, né? Que seria basicamente a base desse canal. Só que, como eu já comentei que esse tipo de ativo ele é muito rápido e as coisas mudam constantemente, vamos dar uma olhada para ver o que de fato mudou. Pessoal, cenário ideal seria o quê? A gente continuar vendo esse SLR aqui caindo, esse SLR caindo, ficando negativo,
e vendo esse Open Interest subindo, que é o que ele está fazendo aqui. Só que prestem atenção no seguinte, olha como agora a gente está num cenário de 1,29, ou seja, existem 30% mais longs do que shorts. Então, a maior probabilidade da corretora não é de continuar empurrando o preço para cima, é dela vir buscar liquidez para baixo. Então, o cenário muda, tá? E a gente tem que ficar atento a isso. Então, hoje, qual que é o cenário? Olha a quantidade de liquidez de long até aqui na faixa de 15 dólares, mais ou menos, tá vendo? Então, vamos voltar lá para o gráfico. Por quê? Porque eu não pretendo ser estopado nessa operação. O que eu quero fazer? Tá? Eu quero esperar toda essa galerinha aqui ser limpada e eu quero avaliar se o LSR ele vai voltar a ficar negativo. Beleza? Por quê? Quando a gente vem para o gráfico, percebam o seguinte. Vamos aqui para o diário. Vou botar no 12 horas, tá? Por enquanto, a gente ainda está segurando nesse topo anterior. Mas se por alguma eventualidade nós perdemos essa região, que na minha opinião ele já perdeu, tá? A probabilidade maior é dele vir buscar essa liquidez em 16, tá? Talvez 15 dólares. E eu gosto de traçar FIBO nas minhas análises. Então, esse ponto 0,618, nós estamos aqui na última barreira de defesa do preço. Tá? Então eu coloquei essa ordem 16,50 e olha como esse ATR, ele vem de 12 horas, ele vem guiando a tendência desde lá de trás, ó, 22 de fevereiro, onde ele estava a 7 dólares. Né? E vem respeitando isso. Eu acredito que nós iremos ver um cenário repetido assim, para com que ele vá a patamares mais elevados. Beleza? Então, através disso, nós já nos posicionamos aqui, tá? Com ordens da seguinte forma. Deixa eu dar uma atualizada nessa página, só para vocês entenderem o racional. Na Binance, no mercado futuros, o que eu consigo fazer? Eu consigo colocar as minhas ordens de compra, beleza? E automaticamente colocar o meu stop. Ó. Olha como é que eu coloquei o stop em 14,5. Por que eu fiz isso? Para começar, eu estou colocando praticamente aqui 15, 20% do patrimônio que tem, tá, nessa conta, porque eu estou confiante dessa operação. Porque se ela for bem sucedida, cara, a gente pode colher um lucro de 1.500%, talvez até mais. Beleza? Então eu estou disposto a correr esse risco porque a minha operação do Bitcoin me parece estar segura, tá? Não acredito que eu serei estopado. Beleza? Então, eu estou enxergando dessa forma, River, e eu acredito que seja um cenário muito parecido com aqui atrás. Aqui atrás, a gente também teve esse mesmo cenário. Vamos voltar aqui um tempo. Olha como, nessa época, o LSR também começou... Cadê? Aqui. O LSR também começou a ficar positivo. Beleza? Ó, foi para 1,40. Ele foi até 34, retornou exatamente para essa região de 17 dólares. E depois ele subiu igual bonde sem freio. Tá? Eu acredito que nós poderemos estar vendo um cenário parecido com esse. Só que a gente precisa ver, depois que essa galera for liquidada, o LSR voltando para ficar negativo. Que aí sim a corretora tem interesse de empurrar ele lá para cima. Tá? Então, essa é a minha análise da River. Beleza? Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês. Vamos fazer um cenário aqui rapidinho. Ó, vamos supor que ele capture todas as nossas ordens, tá? E fique com um preço aqui de 15,5, arredondando, beleza? Nós teríamos entrado com 700 dólares, tá? O meu alvo final seria de 80 dólares. E o meu stop ficaria em 15,5, perdendo aquele ATR que eu mostrei para vocês. Ou seja, eu estaria correndo um risco de perder 45 dólares e estaria com potencial de lucrar 2.900%. Isso é insano. Obviamente ele não vai subir em linha reta, tá? Se isso acontecer. Geralmente ele vai para 40, volta para 30, depois vai para 60, volta para 40, tá? Mas a ideia é a gente acertar primeiro essa movimentação, que aí a gente vai subindo o stop, e se estopar a gente entra novamente, tá? Então a ideia é essa, tá, pessoal? Fiquem ligados nesse ativo porque ele pode dar grandes oportunidades, beleza? E aí, para fechar, cara, Ethereum seguindo como planejado também. A operação vai demorar, ele ainda vai ficar no lenga-lenga, mas de novo, ele fez aqui também um pivô de alta. Então, ele vai começar a seguir em direção a retornar para esse topo anterior, pelo menos. Beleza? Então,
A análise de hoje é exatamente essa. Não vou olhar para outras altcoins porque no momento não me interessa, tá? A única coisa que eu vou comentar aqui é sobre a Pipin. Olha o que a gente comentou. Essa análise era um caixote, beleza? Era um caixote. Qual que é a estratégia? Cara, dobra esse caixote para baixo. Muito provavelmente a Pipin vai voltar para essa região de 0,3. Tem que esperar ela lateralizar de novo, igual aqui. Quando a gente olha para ela em questões de alavancagem, olha como o Open Interest não para de subir, cara. É impressionante. Impressionante. 1,45 bilhões de dólares. Esse ativo tem, sei lá, 100 milhões, 200 milhões de tamanho de mercado. Olha como o LSR ele não cai. Enquanto ele não estiver caindo, cara, a corretora empurra para baixo o preço. Beleza? Você até poderia tentar um short, mas eu não me sinto confortável. Beleza? Os riscos são maiores. Ok? Mas a gente tem que focar no que o LSR ainda está querendo ficar positivo. Então, o que eu estou com medo hoje na Rive? Já aconteceu o que aconteceu na Pipim. Então, eu tenho que tomar cautela. Beleza? Então, pessoal, se você ficou até aqui, já curte, se inscreve no canal, beleza? Ativa as notificações, porque a gente iniciou uma série muito legal que a gente vai mostrando aqui semanalmente, toda a nossa análise, como que a gente está se sentindo, né? Então, cara, eu tô angustiado aqui, eu tô a milhão, porque eu tô louco para acertar essas operações e, cara, demora, é fogo, beleza? Mas a estratégia é a paciência, beleza? Estruturar bem as operações e ter paciência. Fechado? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e boa semana.